Então eu tive contato com Kant, com Schopenhauer, com Nietzsche e vários pensadores da Idade Média, né, como Santo Agostinho, esse povo todo aí da escolástica, da exegética, que a gente acha um pouco chato durante o curso de Direito, mas que eu falo para vocês, são indispensáveis para que a gente possa avançar um pouco mais além das leis, né? As leis são escritas e tal, aquela coisa bonita. Por exemplo, a diferença, não vou falar mal aqui de nenhum dos códigos, né? Mas há uma diferença muito grande, por exemplo, do Código Civil para o Código Penal. O Código Penal, pelo menos a parte geral, ele exige muito pensar filosófico. Como é que eu defino a vida das pessoas e etc e tal. Então a gente vai ver através, né, ou por meio, como vocês queiram falar, por meio do pensamento de alguns pensadores aí da história, nada chato, eu vou dar exemplos aqui do cotidiano para vocês, coisas que a gente pode utilizar, não somente dentro da administração pública, como também nos nossos cursos, na vida pessoal, enfim, em casa e etc. Voltando para mim um pouco, a minha formação, eu sou analista de sistemas. O que tem a ver, né, um analista de sistemas falando sobre filosofia? Eu já antecipei, né, eu já tive cursos pela FGV também, além do curso de seminário. Pela FGV eu fiz gestão de pessoas, então eu fiz filosofia também pela FGV. Pela Universidade de São Paulo eu tenho curso de ética, já fiz cursos de ciência política. Então no meu site tem lá meu currículo também, quem quiser dar uma olhada. Isso não é apenas para dizer quem eu sou, né? É para que vocês saibam quem está falando. Alô, o som? Para que vocês deem também validade, para que o palestrante consiga transmitir a mensagem, né? Porque na realidade eu não estou aqui para me promover, eu não estou sendo hipócrita, não. Eu estou só retribuindo para a sociedade o que a sociedade já fez por mim, porque eu estudei em escola pública e em escolas particulares também, em alguns casos, mas eu acredito que é assim que deve funcionar. A gente consegue as coisas e tenta repassar para quem a gente puder ajudar aí. Então vamos seguindo. Formação. Análise de sistemas superior, depois especialização em segurança da informação. Eu trabalho no governo exatamente contra os hackers aí, os hackers, né? O nome que vocês quiserem dar para esse povo. Então eu passo a tarde inteira trabalhando com códigos lá, com redes de computadores, com malwares, esses vírus, essas coisas todas. E em casa eu fico abrindo lá meus livros de Schopenhauer, de Nietzsche, entendeu? Revisando meu Kant, que é esse povo que eu gosto, né? Eu fui para a área de exatas por conta do meu pai, que é da área de eletrônica, né? Me ensinou eletrônica. Eu, sei lá, aos 10 anos de idade eu ficava fuçando em fontes de videogame, tentando ajeitar, então fazer essas coisas aí para passar meu tempo. Exatas e depois humanas por conta da minha mãe também. Meu nome, inclusive, meu pai escolheu, tirou de um almanaque do pensamento de 1979. Olha só. Caramba, não tem nome mais bonito do que esse. Cleóbit, cara, que coisa maravilhosa. João, Davi, não, Cleóbit, ele colocou esse nome aí. Então vamos começar aqui a palestra que vai tratar de ética. Num primeiro momento eu vou falar para vocês um pouco sobre ética, depois sobre pensadores da ética e por fim um pouco de relações interpessoais. Eu preferi aprofundar mais na ética exatamente porque eu acredito que ela seja muito mais importante do que as relações interpessoais num momento como este que nosso país vive. As relações interpessoais elas podem ser simuladas. Eu posso fingir, eu fiz cursos disso também, de leitura facial, detecção de mentiras, essas coisas todas, porque eu preciso na minha área também. Muito obrigado, agora minha voz mudou, né? Agora ficou mais bonito e tudo, claro que eu estou brincando. Eu sou muito brincalhão, eu acho que a intelectualidade sem humor é chatíssima, aquele cara que vive sempre cortando você, não, eu sei mais do que você, eu li mais, etc. Eu acho que o mundo pertence aos hilários, né? Eu até gosto de uma corrente filosófica, que eu não vou falar aqui, porque se eu começar a falar, eu vou perder o tema da palestra, mas eu gosto de filósofos do riso. Então eles levam tudo na esportiva, então o ensino fica mais tranquilo. E uma dica aí para os rapazes e para as moças. Toda vez que vocês quiserem deixar o recado, até numa cantada mesmo, vocês façam uma brincadeira no final, que a pessoa sempre vai associar a brincadeira com você. Pô, aquilo foi legal, mas teve uma brincadeira e tal. É como se você desse uma palhinha logo após ter dado a informação para a pessoa. Vamos seguir. Parte 1, ética. Então vemos aí na ilustração um jovem, pessoal, venham por aqui que é massa, aqui que é um lugar, aqui que é show e tal, não sei o que, por aqui toca MC Catra, não sei o que, venham por aqui e tudo mais. Não caio, quem é que não gosta de MC Catra aí? Deixa eu olhar aí, então. Então, para que vocês não caiam no abismo do antiético, do imoral, do que é ruim, por gentileza, venham por aqui. Então sempre, quem leu Platão lá da caverna, deve lembrar que dentro da caverna, aquela alegoria que todo mundo conhece, estava lá um monte de gente lá, não queria sair, um saiu, descobriu algo novo que era o mundo, retornou para avisar os que estavam lá dentro.
Então, o meu papel aqui é tentar desmistificar o que é a ética perante a filosofia, para que vocês possam utilizá-la no seu dia a dia. Claro que coisas que eu vou falar aqui vocês já devem ter visto, ou visto de outra maneira, ou talvez não tenham visto, o que vai ser melhor ainda para a gente trabalhar. Vamos lá. Ética. Isso vem de um dicionário. Eu faço isso de propósito, porque quando a gente vai pesquisar, em primeiro lugar, a gente pode ter aqueles métodos indutivos, né? Do menor para o maior, dedutivo, do geral para o mais específico. Então eu prefiro trabalhar dessa maneira, mais tranquila, para depois a gente ir aprofundando. Então diz aí, segundo o dicionário Michaelis, que ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana, num primeiro lugar. Ou seja, a ética estuda o quê? Nossas condutas, as nossas ações, como nós se comportamos. Beleza, seguindo, é um conjunto de princípios morais que devem ser respeitados no exercício de uma profissão. E aqui entram os códigos de ética, né? Da OAB, da classe dos odontólogos, dos médicos, etc. e tal. Não é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Porque isso aí é simplesmente o resultado de algo que já foi pensado. Eu tenho uma lei, né? Eu tenho um código de ética que foi pensado espero que tenha sido pensado por filósofos, por sociólogos, esse povo todo, que não tenha sido criado por quem não tem técnica, que é como o professor Tarsis disse hoje mais cedo, é necessário conhecimento para fazer código de ética. Então não é sobre isso que eu vou falar, porque isso já é um trabalho feito e vocês só vão ter que seguir, né? Ver lá o que está escrito e seguir. Eu vou falar da primeira parte, que é sobre a ética em relação à nossa conduta como seres humanos. Se a ética estuda a moral, é evidente que há uma diferença entre moral e ético, beleza? Então moral são, vamos dizer assim, são atitudes que são aceitas por conta de uma cultura. Para ficar bem simples. Não andar pelado. Já pensou peladão aqui? Desculpa falar assim, mas porque tem que dar exemplo mesmo. Eu peladão dando a palestra, estudo pelado também e tal. Isso seria imoral demais. Para nós que criamos uma cultura de que viver vestido é moral. Então a ética estuda exatamente esses comportamentos para decidir se esses comportamentos não estão ultrapassados ou avançados demais. Beleza? Então, em síntese, eu gosto de dar exemplos bem tranquilos, vocês já viram? Com analogias, para que a gente possa entender. A ética é a parte da filosofia que estuda a moral, os comportamentos da humanidade entre si, né, numa comunidade. Por óbvio, várias comunidades têm seus preceitos morais diferentes. Numa tribo indígena qualquer, por exemplo, andar nu talvez seja algo moral, é bem tranquilo. Furtar aqui no Brasil talvez seja algo moral, não é isso? Embora a ética diga que não é. Beleza pura? Então eu estou aí na divisão entre ética e estou aqui agradecendo agora a presença dos dois palestrantes aí de renome, o Dr. Tarsis Barreto e o Marcelo Ribeiro. Beleza? Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos continuando aqui. A gente já colocou aí um divisor de águas entre a moralidade e a ética. Aí eu vou perguntar para vocês, será que eu posso ser ético e moral ao mesmo tempo? Será que às vezes eu posso ser ético, mas estou sendo imoral? Vou dar um exemplo. Beleza, moral e ética estão aí para construir, vamos dizer assim, nossos pensamentos em relação à sociedade, né? Acabei de falar aqui, o que existe dentro de uma sociedade nada mais é do que o conjunto de valores aceitos por aquela sociedade em um dado momento da linha do tempo. Tranquilo. Nós vemos aí um monge, né? Essa ilustração aí é para que a gente possa compreender exatamente a diferença entre ética e moral nesse exemplo prático. Certa vez, um jovem saiu correndo e chegou num determinado lugar onde havia um monge lá sentado, né? Então o jovem disse: "Senhor monge, pelo amor de Deus, me ajude, que tem um monte de ladrões correndo atrás de mim e eles querem me tomar um anel que eu carrego na minha mão e o anel pertence a gerações, à minha família, eu não quero perder esse anel." Então o monge olhou nos olhos do rapaz e disse: "Meu filho, siga seu caminho, siga sua fuga e deixe comigo." Então o rapaz foge e o monge fica lá sentado. Daqui a pouco o monge levanta, dá 3 passos e senta em outra pedra e fica lá. De repente os ladrões chegam, né? Senhor monge, o senhor viu por acaso aqui um jovem com um anel no dedo?" E o monge responde: "Depois que me sentei aqui, não vi." Certo? Ou seja, os ladrões sabiam que o monge não mente, certo? É moral dentro de uma comunidade de monges e ético também que o monge não minta. Então o monge criou um artifício para poder, entre aspas, mentir em prol de um valor maior. Então o que ele fez? Ele foi ético, mas não foi
moral, ele foi parcialmente moral nesse caso, para preservar a vida daquele cidadão que ali fugia. Está entendido até então? Se os ladrões fossem mais espertos, desde que você está aqui há, sei lá, 3 horas, você viu, aí o monge ia ficar sem saber o que responder, né? Ia ter que mentir ou então ia ter que falar a verdade. Beleza, é só um exemplo aí para a gente ir tranquilamente andando dentro da ética aí. Ética e moral não são sinônimos, acabei de dizer, né? A ética é a parte da filosofia que estuda exatamente a moral. Haja vista a possibilidade de sermos éticos e imorais, como o monge foi, ao mesmo tempo, como quando desobedecemos uma regra moral por considerá-la errada em um dado contexto. Então, o pensador, ele vai olhar para as regras morais estabelecidas e, às vezes, ele tem insights, certo? Ele pensa a respeito daquilo, ele tem aquilo como ultrapassado, como errado ou mesmo como imoral. Então, ele vai usar a ética, ou seja, uma parte da filosofia e até a filosofia como um todo, para validar ou para invalidar aqueles pensamentos que ali ainda estão como coerentes com o todo social, com o tecido social. Beleza? Vamos lá. Quem é que sabe o nome dessa moça? Ela talvez não seja tão conhecida de vocês, mas ela impactou em um monte de coisas aí a respeito dos direitos civis. O nome dela é Rosa, ou Rosa para nós, Rosa Parks, certo? No dia 1º de dezembro de 1955, ela morava em Montgomery, no Alabama, e ela estava dentro de um ônibus, e a essa época, na década de 50, havia uma divisão clara nos Estados Unidos entre negros e brancos. Os negros deveriam sentar em determinadas cadeiras do ônibus, em determinadas cadeiras no restaurante, em determinadas cadeiras de X, Y, Z, locais dentro da sociedade, e não poderiam sentar, obviamente, né, onde os brancos sentavam. Então, Rosa Parks teve o quê? Ética. Ela pensou além do seu tempo. Ela não aceitou o que era moral e, pior, validado pela lei. Olhem só como é perigoso você pegar um conjunto de valores morais e você fazer leis em cima desse conjunto de valores morais, e se algum deles for de fato imoral, certo? Então tinha repressão estatal em cima dos negros, e ela se negou dentro do ônibus a sentar no lugar de negros. Ela sentou no lugar de branco, e ela começou a ser xingada, agredida, e isso virou o estopim do que depois, aquele jovem lá atrás, quem é que sabe o nome dele? Martin Luther King. Exatamente, eu botei a foto de propósito para fazer a conexão entre a história de Rosa Parks e esse grande líder. Martin Luther King era pastor e ele começou a congregar exatamente também levando em consideração o que aconteceu com a colega Rosa Parks. Depois eles ficaram trabalhando juntos, né? Infelizmente ele foi assassinado, para que os direitos dos negros fossem iguais aos direitos dos brancos. Ou seja, ele também pensou com ética e viu, não é ético e nem tampouco moral fazer com que haja essa divisão, esse apartheid, dentro de um país desse que trabalha com anseios de liberdade, que criou a Constituição, a República, essa história toda. Então era simplesmente imoral, mas era aceito pela sociedade porque também era lei. Por 2 motivos. Primeiro que a gente, quando nasce dentro de um contexto, geralmente a gente não bate de frente com esse contexto, exatamente para não ser expulso. Quem assistiu X-Men aí, eu acredito que muita gente. Então, os X-Men são um exemplo disso. Ou seja, os caras são diferentes, eles pensam diferente, vivem diferentes, e eles vivem sendo perseguidos ou vivem estando fora do grupo social por sua diferença. Então, os éticos, os filósofos, esse povo aí que a maioria não, muita gente acredita que sejam apenas perturbados, que não tem o que fazer e ficam infernizando a vida da gente com perguntas sem resposta, eles também servem exatamente para mudar o mundo, exatamente como foram esses 2 filósofos aí. Porque filósofo não é somente aquele que faz o curso de filosofia, que o curso de filosofia, na realidade, você vai estudar muito da história da filosofia. Para ser filósofo, você tem que pensar mesmo. E pensar com prática. A gente vai ver isso em Aristóteles daqui a pouco. Beleza? Então, uma frase aí. Temos o dever moral, dever. A gente vai ver isso em Kant daqui a pouco. Temos o dever moral de desobedecer a leis injustas. Quem disse isso? Martin Luther King. Ele disse isso. E era pastor. Ou seja, a ética cristã, a ética que eu estudei no seminário cristão, a ética cristã, tudo vem de Deus. Ou seja, a gente utiliza a figura de um pai maior que é mais inteligente que nós, para que nós criemos os valores morais para uma sociedade cristã. Beleza? Mas mesmo assim,
Martin Luther King viu que poderia mudar o mundo, até mesmo o mundo dos não cristãos, para algo melhor utilizando a ética, a filosofia. Então ele dizia aí, eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo, né, do seu caráter. Beleza? Então ele disse isso sonhando com o que realmente aconteceu por meio do estopim que foi lá, a atitude da Rosa Parks. Martin Luther King também teve um amigo que era muito mais radical que ele, porque Martin Luther King não era tão radical, porque radicalismo é qualquer coisa que vá contra o sistema, isso já é radical logo de cara. Mas Malcolm X, eu não botei foto dele aí, porque senão eu ia começar a falar dele também e o tempo é curto. Mas Martin Luther King trabalhou junto com ele nessa causa de mudanças de valores morais que eram imorais e legislados, né? Eu tenho que bater nessa tecla para a gente ter cuidado com essas leis que são extremamente absurdas, certo? A gente tem que ser ético, tem que pensar, tem que estudar muito para se aprofundar, juntar nossas mentes aí para bater de frente com esse tipo de coisa e mudar nossa sociedade para melhor, mudando exatamente os valores que são tidos como morais, porque às vezes eles são totalmente ultrapassados, imorais e etc e tal, e causam muito dano. Vamos lá. Qualquer idiota pode fazer uma regra e qualquer idiota a seguirá. Isso parece uma intolerância disfarçada em belas palavras, né? Isso acontece muito no Facebook, né? O cara quer ser intolerante, mas ele constrói um texto fantástico para ser intolerante, entendeu? O cara tá lá, ele quer bater de frente com a ideia, cara, tu é muito um burro, tu não sabe de nada, mas não, ele cria um texto bacana, certo? Para escrever a sua intolerância. Não é o caso disso aqui, tá? Isso aqui parece uma intolerância, mas na realidade é só um manifesto de um grande pensador que eu muito gosto, porque eu tive acesso a esse cara há muitos anos atrás, e ainda hoje releio os livros dele. É uma pena que esse povo morra e não escreva mais. Então, de vez em quando eu leio. Tem um livro dele chamado Walden, ou A Vida nos Bosques. Quem leu já deve estar sabendo quem é. No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, o pessoal está com... Quando eles vão lá para a caverna, que também não deixa de ser uma alusão reflexa da caverna de Platão, porque eles estão indo para a caverna exatamente para fugir da caverna do mundo, eles abrem um livro de quem? De Thoreau, certo? Que é esse cara que disse essa frase. Thoreau simplesmente foi um dos pais da desobediência civil. O cara simplesmente não aceitava que os impostos que eram recolhidos nos Estados Unidos fossem enviados, ou seja, aquele dinheiro arrecadado era enviado para sustentar a guerra. Ele ficou puto com isso, foi para dentro de uma floresta, se recusou a pagar impostos, sumiu do mapa, né? Nessa época não tinha esse GPS, essas coisas de detectar ninguém, o cara se escondeu no mato. Claro que isso é uma atitude de louco, né, para nós. Mas o cara foi para lá, para o mato, lá ele escreveu os seus livros, ele vivia da própria caça e pesca, ele plantava, ele construiu a casa dele, inclusive tem uma réplica lá nos Estados Unidos, quem quiser visitar um dia. E o cara ficou conhecido como The Disobedient, né? Harry David Thoreau, certo? Quem tiver a fim de ler livros aí nesse estilo. Também na Rússia nós temos Mikhail Alexandrovich Bakunin. Os livros de Bakunin agora já são anarquistas, né? Mas seguem a linha de Thoreau, ou seja, Thoreau influenciou uma geração de pensadores. Certo? Eu li esse povo também. Proudhon, né? O Proudhon, como vocês queiram falar, a propriedade, etc. e tal, tudo vem da cabeça desse cara aqui. Certo? Thoreau simplesmente foi um pensador que batia de frente com o que era moral. A época também era legislado, era lei, mas ele bateu de frente, eu não vou aceitar isso. Influenciou um monte de gente, esse monte de gente que ele influenciou escreveram mais livros e mudaram vários países no planeta para melhor, certo? A gente viu, quem assistiu ontem a palestra do Luiz Flávio Gomes, viu ele falando, né? Ele praticamente se ajoelhou aqui, pessoal, pelo amor de Deus, vamos copiar coisas boas de outros lugares, porque a gente precisa disso. Nós somos inteligentíssimos, né? O professor Tassis, hoje pela manhã, apresentou aí a biografia, mini biografia do Rui Barbosa aí. Pô, o cara era um gênio. Claro que nem todos nós chegaremos a isso, porque precisa de determinado contexto, a gente vai falar de contexto daqui a pouco, para que a gente chegue nesse nível. Mas a gente pode fazer sempre o que nós temos, onde estamos, com o que estivermos, né? Tem uma frase aí de um professor também que me falou isso. Vamos lá. Parte 2, agora a gente vai entrar mesmo no que interessa em termos de teoria da ética. Tem 3 rapazes aí, que se vocês não conhecerem não tem problema nenhum, porque a gente vai chegar nele já já. Certo? O primeiro é Aristóteles. Aristóteles fala sobre a ética das virtudes. A gente vai falar sobre ela agora. E depois a gente vai falar também de outros, mas vamos chegar ao Immanuel Kant, né, que é o Copérnico da filosofia, modificou um monte de coisas dentro
da linha de pensamento, do direito, etc. e tal, e também, claro, da ética, a gente vai falar um pouco. E ali está Jeremy Bentham, que é um inglês, que é o pai do que a gente chama de consequencialismo. Isso também é teoria ética, utilitarismo e pragmatismo. A gente às vezes fala, a pessoa é pragmática, a gente vai descobrir hoje se a pessoa de fato estava sendo pragmática mesmo. Tá aí. É sábio quem tem em si tudo que leva à felicidade. Isso aí é Aristóteles. Aristóteles sempre falava que o segredo da boa vida é o equilíbrio, certo? Você deve ser equilibrado na velocidade da sua fala, a gente vai falar lá no final rapidamente sobre isso, nas relações interpessoais. Você não pode ter amigos demais, porque você não vai ter tempo para todos esses amigos. Você não pode ter amigos de menos, porque senão você sobrecarrega esses poucos amigos, certo? Você não pode nunca ir para os extremos, você tem que ser o meio termo. Então Aristóteles aceitava, por exemplo, a mentira. A mentira era ética para Aristóteles, como o monge fez. Perfeito? Então a gente está ligando as coisas. O monge mentiu para proteger alguém. Então ele não foi vício, ele não foi viciado na realidade. Ele não usou um vício da mentira para o mal. Ele usou uma mentira para algo bom. Então ele foi virtuoso. Vamos colocar aí o meio termo, que a ética de Aristóteles, além de ser conhecida como ética das virtudes, é conhecida também como ética do equilíbrio. Aristóteles, a bandeira maior dele é essa: equilíbrio em tudo o que você fizer. Se você trabalha demais, você tem pouco tempo para a família. Se tem muito tempo para a família, infelizmente você vai trabalhar com menos qualidade. Se você dorme pouco para estudar demais, você vai ter uma mazela física, psicológica que vai te afetar. Então, meio termo em tudo era a bandeira de Aristóteles. Vamos caminhando. Eu já falei, né? Nós devemos viver equilibrados para que nós não caiamos no vício. A gente tem sempre que, pelo menos, almejar a virtude em tudo o que fizermos. Isso é uma vida boa, é uma vida de felicidade, que era o termo grego eudaimonia, certo? Dentro da Grécia eles falavam que era felicidade. Quem conseguia viver dentro desse equilíbrio seria alguém feliz. Eu não me entrego para os meus apetites corporais e nem também só a minha mente. Porque aí Aristóteles bate de frente com Platão, porque Platão era só mente. Tudo era no mundo abstrato. Existia um mundo perfeito, que inclusive foi copiado pela ética cristã, né? A gente tem a estrutura cristã também baseada nos... Oi? Isso, a moça aqui, como é seu nome? A Edília falou aqui com propriedade, mundo das ideias. Ou seja, Platão considerava um mundo ideal, onde tudo que existe aqui no mundo físico tinha o seu representante, a sua ideia no mundo das ideias. E Aristóteles bateu de frente com isso. Ele disse, não, a pessoa não pode ser só alma, não, tá louco, é? A pessoa também tem corpo. Por isso que Aristóteles estudou botânica, estudou tudo que tinha na Terra, para chegar às conclusões que ele teve. É uma mistura das duas coisas. Eu não posso nem ser só racional igual o Sr. Spock. O Sr. Spock lá no Star Trek. Fantástico. Certo? Eu não posso ser só o Sr. Spock, sem ser também o... Como é o nome lá do capitão lá, o Kirk, né? Então o Kirk era o ser humano que fazia a baliza com o Sr. Spock. Eu já li a respeito de Star Trek e Filosofia, um livro que eu li, e os filósofos que escreveram esse livro chegaram a essa conclusão de que ali era uma sacada muito aristotélica, né? De colocar um ser humano junto com um vulcano, que era a raça lá do racional, somente racional Spock. Beleza? Vamos lá. Isso aí é um livro de botânica. É só para ilustrar de onde saiu a ética de Aristóteles. Aristóteles estudava todos os peixes que ele encontrava nos rios, ele pulava no mar, ele era, segundo consta, né? Ele se agachava no mato para procurar formiga ali, para catalogar, ele escreveu inúmeros livros a respeito dos seres que habitam a Terra e parará, pororó, e ele chegou à conclusão de que tudo que existe no universo, claro, isso embasado nos filósofos pré-socráticos, quem leu isso, sabe que para os pré-socráticos, o cosmos é um todo perfeito. Tudo tem utilidade dentro do cosmos. Então Aristóteles rebuscou essa ideia, né? E usando a botânica, ele percebeu que as plantas, que elas não recebem a quantidade exata de sol para que elas possam progredir, elas vão secar. Aliás, elas vão murchar, né? E a que não recebe a água, ela seca. Então tudo tem que ter o meio termo. Não pode ser de mais nem de menos. Então ele, estudando a botânica, chegou a essas conclusões e ele disse para nós: você
tem de ser uma planta no terreno correto, porque se você estiver num terreno incorreto, você vai murchar, você vai secar, você não vai conseguir ser a planta que um dia você pensou em ser a partir da sua própria semente, certo? Um filósofo aí, que eu não me recordo o nome, agora eu não vou lembrar mesmo, ele dizia que somente nascemos quando lançamos inteligência sobre nós mesmos, é o segundo nascimento. A gente é criança e tal, vai crescendo, um dia a gente pensa, bem, o que sou eu mesmo de fato? Muito Sofia lá, quem sou eu? Nesse dia você nasceu, de verdade. Você está pensando a respeito de si próprio, você está tentando descobrir quem você é. Então Aristóteles dizia, as plantas, para que possam crescer, elas têm que estar no terreno correto. Acreditando que tudo tem utilidade, ele dizia, quem nasceu para cantar, deve cantar, ou então sucumbirá a não ser si mesmo nunca. Quem nasceu para ser palestrante tem que palestrar mesmo, tem que chegar à excelência por meio das palestras, porque senão vai viver infeliz para sempre. Certo? É um segundo, vamos dizer assim, um segundo pensamento dentro da ética de Aristóteles. O primeiro é a questão do equilíbrio, né? E o segundo é a questão de você saber quem você é. Descobrir os seus talentos inatos, que Aristóteles discorria a respeito, para que você possa desenvolvê-los. Não fique onde seus talentos não são desenvolvidos, porque senão você não vai chegar à eudaimonia, né? A felicidade, essa palavra é grega, né? A gente não tem costume de falar, me enrolei. Então, a felicidade, segundo os moldes de Aristóteles. Vamos andando. Todo no universo tem uma utilidade, o homem virtuoso deve descobrir seus talentos e os potencializar. Isso ele falou, né, por meio das suas aulas. Aristóteles, infelizmente, não escrevia. Quem escrevia os livros dele eram os alunos dele. Então, o que a gente tem, pelo menos o que a gente acredita que seja dele, foi escrito pelos seus alunos. Então, ele escreveu isso validando o que eu acabei de falar para vocês. Certo? No universo, tudo tem uma utilidade. Descubram qual é a utilidade de vocês e comecem a ser a planta em crescimento que vocês de fato querem ser. Aí, outro pensamento, um terceiro, vamos dizer, degrau na estrutura de ética em Aristóteles. Isso aqui você já deve ter visto no Facebook, né? E também nos livros, claro. Você é o que você repetidamente faz. Excelência não é um evento, é um hábito. Aí eu pergunto para vocês, eu namoro com uma moça, eu sou casado com uma moça, e ela foi excelente comigo só no dia que eu a conheci. Beleza? Ela só foi excelente naquele dia. Não, mas eu fui excelente contigo naquele dia. Não, eu quero excelência todo dia. Porque senão a sua qualidade, ela vai ser posta em prova. Como é que eu posso exigir que as pessoas me aceitem se eu fui excelente só uma vez? Certo? Então, para a excelência, Aristóteles metia a palavra. Para a excelência, muita dedicação e repetição. Você tem que repetir a excelência. Você não deve chegar à excelência. Você se torna excelente e você mantém a sua excelência por meio da prática, do estudo, seja lá de qual for o artifício que você use para ser uma planta, né, em desenvolvimento, aí, etc. A ética mede uma vida inteira. Isso aqui é só para fechar o pensamento aristotélico. Isso aí é muito mais profundo. Claro, eu estou só dando uma pincelada para colocar em vocês aí uma semente de curiosidade para que vocês pesquisem também a respeito. A ética mede uma vida inteira. Então, para Aristóteles, eu só poderia dizer que alguém foi ético, ou seja, foi feliz, foi uma planta desenvolvida, que descobriu o que deveria fazer na sua vida e conseguiu desenvolver depois que a pessoa morria. Então eu vi a vida do cara todinha. Não, ele foi ético, foi excelente, ele andou no meio termo mesmo. Esse cara foi o cara. Porque enquanto você não morre, há chance de você ser excelente. É isso que Aristóteles quer dizer. Eu não posso dizer que eu fui ético e acabou-se, não. Eu posso ser a partir de amanhã, a partir de agora. Vocês têm que decidir isso. Anthony Robbins, um grande pensador da neurolinguística, ele diz que nós temos o costume de acreditar que as coisas elas devem demorar para mudar. Tipo, luto de morte. Sei lá, um carro, eu chego ali, daqui a pouco meu carro foi furtado, um exemplo. Aí Antônio diz, pô, não precisa passar uma semana aí acabando sua vida, não. Acabou furtado, meu irmão. Vai fazer o que tem que fazer e toca o barco. Certo? A partir desse momento, você simplesmente decide que não precisa esperar tanto tempo para você ser feliz, não. Se transforma na planta que você quer ser. Sai lá, arranca suas raízes lá de onde você está fincado, vai para outro terreno e procura lá o sol e a chuva que você precisa. Beleza? Aí temos aí um exemplo de, até então, excelência. Claro que nós já tivemos outros jogadores, né, que não o Neymar, que eles foram excelentes em determinado momento, mas depois eles foram esquecidos porque eles só foram excelentes uma ou no máximo algumas vezes. Já Neymar, né, Messi, esse povo, eles têm sido excelentes. Então eles conseguiram descobrir em que eles eram bons, foram para ambientes, ou então, melhor, estavam em ambientes propícios para que eles se transformassem nas grandes plantas que eles são. Beleza?
Aí aqui a gente falei de coisas bonitas, né? Mas agora eu vou falar de uma desvantagem em cima da ética de Aristóteles. A desvantagem da ética de Aristóteles é que não há vaga para todo mundo desabrochar, beleza? Tem um monte de meninozinhos que jogam bola tão bem quanto o Neymar jogava quando ele era criança, mas que infelizmente nesse momento não tem condições de desabrochar como uma planta igual a que Neymar é, beleza? Só para que vocês tenham ideia, Aristóteles dizia que o cidadão grego, isso ele validava a polis, né, a política, as cidades gregas. Ele dizia a polis, ela é feita para os cidadãos gregos. Os escravos nasceram para ser escravos. Então tinha coisa ruim também na teoria dele. Como é que faz para sustentar a Grécia? Como é que faz para sustentar a Grécia? Colocando seus filósofos para sempre filosofarem, seus alfaiates para sempre alfaiatarem, para o sapo sempre sapear, para a água sempre aguar. Né? Como é que eu faço isso? Escravizando povos ao redor. Então isso validava com, olha só o que é, isso era moral para a Grécia, mas é imoral para nós hoje. Ele validava a estrutura grega com preceitos imorais. E depois a gente mudou isso, né? A humanidade foi mudando isso. Mas a Grécia sobrevivia por meio de escravidão. E isso também validou outras coisas bizarras que a gente conhece, várias, né? Como o próprio nazismo. Mas vamos lá, vamos falar agora dos ingleses. A gente saiu de Aristóteles, estamos entrando agora já bem mais para cá, vários séculos depois aí, com Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Esses caras, eles promoveram uma ética baseada não na vida inteira de uma pessoa, mas nas ações das pessoas, certo? Aí já vai entrando mais para o nosso rumo aqui da ética que a gente vê hoje em dia das pessoas falando: rapaz, você não é um profissional ético. Ou seja, a atitude daquele cara não foi ética, né? A gente está entrando agora nas ações de um determinado indivíduo, por meio desses dois pensadores ingleses, Bentham e Mill. Eles criaram uma teoria chamada consequencialismo, certo? O consequencialismo consiste na análise dos resultados para que eu possa saber se a ação foi boa ou ruim. Explicando. Tá aí, o valor da conduta está em seu resultado. Então, o consequencialismo, ele bifurca em dois pensamentos: pragmatismo e utilitarismo. O pragmatismo diz que para uma ação ser boa, o seu resultado deve ter sido alcançado. Então, aquele vendedor que sai para vender, ele só é um bom vendedor se ele vendeu. E ponto final. Não adianta ele chegar com desculpa lá na empresa dizendo que não, eu tive uma diarreia, fiquei não sei quantas horas lá no banheiro do metrô, lá não sei o que. Não vai adiantar ele dizer isso, porque as empresas, o capital, trabalham em cima do pragmatismo. Quando você pensa apenas em si próprio para um determinado resultado, você está sendo pragmático. Beleza? Então, assim, é porque o tempo é curto. Então, eu estou acelerando um pouquinho aqui para a gente terminar. O pragmatismo trabalha em cima disso. Quando o resultado, ele é o esperado por quem executou a ação. Beleza? Eu não estou dizendo aqui que é para a gente evitar o pragmatismo. Em determinados momentos da vida você vai usar a ética de Aristóteles, usar o pragmatismo, usar o utilitarismo. Eu estou explicando o que eles são para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês de maneira ética. Beleza, vamos lá. Eu falei do vendedor, e ele sai sempre de casa: hoje eu vou vender mais, eu vou ter mais resultados com as minhas ações. Ele é pragmático, certo? Ele é pragmático, não importa o que aconteça, inclusive ele mente, se for o caso, para conseguir vender, beleza? E já o utilitarismo, esse é Bentham, né? Jeremy Bentham que mais fala dele. O utilitarismo diz que uma ação é boa quando o seu resultado atinge a maior quantidade de pessoas possível, certo? Então eu acredito que vários de vocês, em dados momentos da vida, já foram utilitaristas e também já foram pragmatistas. Não, eu vou deixar de ganhar só eu, porque eu sei que vai ferir um monte de gente, então eu vou tentar incluir mais gente nisso para que todos nós sejamos felizes, certo? Quando alguém é convidado, por exemplo, para palestrar num evento grande, ele está sendo convidado porque alguém que o convidou está sendo utilitarista, não está pensando só nele, pensa nos outros também, certo? Isso é um exemplo também de utilitarismo. Vamos andando. Aí vocês veem lá a carinha do bonequinho azul lá, né? Ele não está tão alegre, mas tem um monte de gente feliz ao redor dele. Pô, eu podia ter me beneficiado sozinho aqui, mas tudo bem. Eu fico aqui na minha e muita gente fica feliz, e depois esse povo até me ajuda também, se for o caso. Vamos lá. Desvantagens do utilitarismo, do pragmatismo. Hitler era pragmático, pensava em si, etc. e tal. E o nazismo é um exemplo de utilitarismo dentro de um Estado soberano. Quem leu Hans Kelsen sabe da teoria do direito puro, né? Que ela exatamente queria
digamos, criar uma redoma onde o direito era um fim em si mesmo, etc e tal, e resultou nesse monte de merda que a gente já viu acontecer mundo afora. Nazifascismo, fascismo, etc e tal, que são exemplos de utilitarismo. Hitler dizia, o povo alemão será feliz, não importa o que aconteça, não importa o que eu tenho que fazer para isso, eu vou conseguir arrecadar dinheiro para colocar vocês em emprego, etc e tal, e criou esse tipo de coisa aí que a gente sabe, resultou em holocausto e parará, pararó, exemplo de utilitarismo quando mal aplicado, beleza? E validado pelo direito, viu? Vocês são alunos de direito, novamente, estava lá a lei. Não, mas como, tipo no julgamento de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi julgado e ele ficou lá no julgamento dizendo, não, eu não fiz nada de errado, eu simplesmente fiz o que era lei na Alemanha. Ele era um general de Hitler, né? Então, eu simplesmente fiz o que era lei. Eu não sou um monstro. Eu segui ordens. Se eu não seguisse as ordens, eu iria preso, eu iria morrer, etc e tal. Tá aí o utilitarismo validado pelo Estado. Tá? O utilitarismo pode ser utilizado para muita coisa boa. Aliás, todas as teorias que eu estou falando aqui, tudo que a gente aprende, pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Vamos lá. E está aí um exemplo de utilitarismo para o bem. O Walt Disney dizia, a regra máxima das minhas empresas é fazer todos felizes. E ponto final. É muito comum você chegar na Disney e ter um gerente, um cara de alto nível lá dentro dos carros lá ajudando um turista. Porque lá a regra é todo mundo feliz. Se o turista está lá, a criancinha se perdeu, não sei o que, não tem alguém específico para ajudar. Todo mundo que está lá se manifesta para ajudar. Porque a regra lá é utilitarista em prol da felicidade geral. Eles querem simplesmente fazer todo mundo sair dali, chegar, estar e sair felizes. Certo? É um exemplo de utilitarismo prático dentro do mundo capitalista. Duas coisas enchem minha alma de assombro. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Isso aí é quem? Immanuel Kant. Então, Kant, alemão, aí, um dos grandes pensadores da filosofia, também trabalhou no campo ético, a gente vai entrar nele agora. Ética intencionalista, que foi como ficou conhecida a ética de Kant, dizia simplesmente que é um absurdo você analisar um resultado, uma ação e um agente por meio do resultado. Ou seja, eu não posso dizer que uma ação foi boa segundo a intenção do agente. Não, eu queria vender, certo? Eu queria vender, mas eu não vendi. Então eu sou um mau vendedor? Para Kant você não pode dizer isso, porque a pessoa não vendeu, que é o exemplo pragmatista. Kant dizia, cara, isso é loucura. Por exemplo, o livro O Pequeno Príncipe. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Todo mundo conhece essa frase, eu acredito. Kant dizia, isso é loucura. Como é que eu posso ser responsável por uma coisa que eu nem sabia que ia cativar? Eu só fiquei com a menina uma noite, meu amigo. Eu não queria que ela se apaixonasse por mim, não, e tal. Que história é essa aí, pai bola? Entendeu? Então, Kant era nesse sentido. Era a intenção. O que vale vamos dizer, é a priori, vamos dizer, é antes da própria ação. Kant utilizava a ética para jogar holofotes em cima do que pensou a pessoa antes dela cometer a ação. Que dirá pensar em resultado, meu amigo? Eu não tenho controle sobre os resultados do que eu faço. Eu queria ser utilitarista, eu queria fazer aquilo lá para que atingisse a maior quantidade de pessoas, mas não atingiu. Como é que eu posso ser julgado? Como os utilitaristas querem que eu seja julgado? Eu não tenho como. Então Kant bateu de frente com esses caras e criou essa ética aí, que é a ética intencionalista, que diz que o valor de uma conduta está na razão da conduta ter nascido. Certo? O cara pode ter feito uma bobagem grande, mas vamos estudar qual foi a intenção dele ao fazer aquela bobagem. Para Kant era nesse sentido. Claro que o direito, principalmente o direito penal, ele não absorve isso, meu amigo, ele está pouco se lixando. Então vê como as coisas começam a entrar em atrito aí com o que a gente tem dentro das teorias de pensamento da filosofia do direito, né? Vamos lá. Se eu acho uma bolsa jogada ao chão, principalmente com dinheiro, o que é que eu faço? Se não tem ninguém olhando, passo lá, né, e tal, vai ter aí o show da MC Catra aí e tudo mais, eu tô liso aí, não sei o que, eu vou pegar essa bolsa e levar pra mim, mete no bolso e vai embora. Claro que isso não é ético, não é imoral, né? Isso é, inclusive, crime. Para Kant, quem é que é ético? Não é a pessoa que pegou a bolsa e levou para o dono, ou foi tentar descobrir o dono, por medo de repreensão social, ou por medo de cometer um crime. Essa pessoa não está sendo ética. Ela está usando desculpas, porque se não tivessem essas desculpas, ela seria antiética. Ela seria imoral. Está dando para entender? A pessoa ética para Kant, vê a bolsa no chão, ele nem pensa. Ou seja, ele não chega nem a cogitar uma ação de subtrair aquela bolsa do seu dono.
Ele simplesmente pega a bolsa e vai para uma delegacia entregar aquela bolsa. Uma senhora cai ao chão, uma velhinha, cai ao chão. Você nem tem que pensar, isso é o pensamento kantiano, é a ética da intenção. Você simplesmente chega e pega no braço da velha e tenta ajudar. Beleza pura? Vamos andando. Vê que o negócio aí é bem mais focado agora nas ações e nos resultados. Não é mais aquela ética gigantesca da vida inteira lá de Aristóteles. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo, como o princípio de uma lei universal. A frase é grande, mas é muito tranquila de ser explicada. Kant dizia: tudo que você fizer, que você torne isso, que na sua cabeça isso deveria se tornar uma lei que todos deveriam seguir. Então, se eu furto, eu estou criando uma lei permitindo que todos furtem, certo? Se eu faço coisas boas, na realidade eu quero que todo mundo faça coisas boas. Basicamente, isso aí chama-se imperativo categórico em Kant. Quem quiser dar uma lida a respeito disso é muito interessante e é uma baliza muito boa quando você está lidando com situações cotidianas. Por exemplo, nós temos aí Snowden, né? O ex-técnico da NSA, né? National Security Agency, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que recentemente deu uma entrevista dizendo que, embora ele tenha vazado informações confidenciais dos Estados Unidos, ele é sim patriota e fez aquilo justamente para preservar a Constituição dos Estados Unidos, porque os caras estavam infringindo, ou seja, a NSA infringe a própria Constituição, então ele é mais patriota do que esses caras, entendeu? Então ele fez isso porque ele disse: eu não estou fazendo isso para me tornar um grande e famoso ex-funcionário da NSA. Eu tenho minha família, eu tenho saudade dos meus pais, eu tinha minha namorada, eu tinha pessoas nos Estados Unidos que eu não posso mais visitar. Então entendam, eu fiz aquilo porque eu achei que era meu dever. O cara foi kantiano até a alma aí com isso. O cara simplesmente ficou puto, a palavra é essa mesmo aqui no momento, ficou puto com aquilo e lançou as informações escancaradamente para o mundo inteiro através do Wikileaks. Uma pergunta básica olhando essas câmeras. Nós temos hoje, até fomentado aí pelas redes sociais, pela mídia em geral, uma sanha muito grande de que sejam criadas novas leis, leis mais severas. Prestem atenção, isso também é Foucault. E Foucault bebe em Nietzsche, a gente vai falar de Nietzsche para finalizar. Mas vamos lá. Como é que eu posso exigir que o meu filho seja moral e ético? Ético tem que pensar a respeito da moral, né? A gente já sabe disso. Como é que eu posso exigir que meu filho seja ético se tem uma câmera filmando ele dentro da sala de aula? Se tudo que a gente vai fazer tem uma lei que proíbe, tem uma câmera nos filmando, tem uma repreensão, tem um guarda, tem um cavalo aí com um guarda montado, etc e tal. Não dá. O que eu estou querendo dizer para vocês é muito simples. Quanto mais monitorada uma sociedade é, menos ela pensa. Beleza? Quanto menos leis, menos monitoração, menos esses dispositivos aí, que Foucault chamava de adocilização dos corpos, né? Quanto menos esses dispositivos, mais você vai colocar as pessoas para pensar. Porque eu tenho que ser ético para fazer as coisas. Eu não preciso ter uma lei externa para me atacar, não. Porque senão eu não preciso pensar. Não vou fazer porque é lei mesmo. Acabou, você não precisa pensar. Então parece um monte de animais irracionais no caso, né? Que eu crio ali as delimitações ali de um curral virtual para colocar esse povo dentro. Eles têm que fazer só aquilo e se infringir eu corto a cabeça, futuco ali, mato, sei lá, eu coloco na prisão. Beleza pura? Todos os ídolos devem ser destruídos para a genuína felicidade. Agora a gente vai entrar no mais perturbado dos filósofos, certo? Na minha opinião, a palavra correta para ele é essa. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Pessoal, já estou finalizando. Nietzsche dizia isso. A ética de Nietzsche é baseada nisso. Não crie mentiras ao seu redor. Não crie mentiras em qualquer lugar que você viva. E ele bateu de frente com todos esses caras aí. Aquele cara, aí ele começava a sorrir, né? Eu acredito que ele escrevia sorrindo. Rapaz, deixa de loucura, Kant. Como é que tu quer que o pessoal seja só pensamento, cara? Tu é doido demais, não existe isso não. O nosso corpo também, o nosso subconsciente, ele também nos afeta em tudo que a gente faz. Como é que tu quer que o povo seja só razão? Não, tudo é dever, tudo é a priori, aquele negócio todo ali. Não tem como, porque nós temos nossos apetites em nosso corpo. O nosso subconsciente, ele é que prevalece. E nesse sentido, tanto é verdade que Freud bebeu exatamente Nietzsche, ou seja, ele lia as obras de Nietzsche para criar, para fundamentar justamente a psicanálise. Ele chegou a essas conclusões de que o que você pensa, na realidade,
é mandado, é ordenado por um conjunto de coisas do seu subconsciente, de traumas de infância, de felicidade de infância, da sua vida inteira ali, naquele momento, externado por uma fagulha de você, que é seu pensamento. Então não tem nem como encaixar esse negócio de ética de intenção, ética de pragmatismo, isso aí não tem nada a ver, cara. Entendeu? Destrua esses ídolos, isso é só invenção. Pega um martelo e quebra isso, isso é só invenção. E ele dizia mais, não fiquem olhando para o futuro, porque isso é criação de ídolo. Não fiquem olhando para o passado, porque isso também é criação de ídolo. Aquela história, a pessoa está aqui no presente, o presente é agora, now. Você tem que ser feliz nesse momento. Nietzsche diz. Porque se você fica sempre dizendo, ah, rapaz, mas se eu tivesse com o meu ex-namorado seria melhor, o negócio que ele não me quis mais, não sei o quê. Você está dispensando uma oportunidade grande de ser feliz com o atual ou de conseguir outro que também a faça feliz. Se eu olho para o futuro, ah, eu só vou ser feliz quando eu passar num concurso público. Eu só vou ser feliz lá em Nova York. Se eu tivesse nascido lá na Turquia, eu era um turco muito feliz. Eu nasci no Brasil. Então Nietzsche diz, destrua isso. A ética de Nietzsche, ela leva em consideração todos os aspectos da psique humana. E isso quer dizer o quê? Que vocês não são mais e nunca mais serão os mesmos antes da minha palestra. Vocês já foram contaminados pelo que eu disse para vocês. Então o subconsciente de vocês, por mais que vocês não queiram, já recebeu essa descarga de informações, e essa descarga de informações vai prevalecer dentro de vocês em determinados momentos. Essas informações vão ebulir em forma de vocês de novo, que não são mais vocês, são novas pessoas a cada momento, certo? A cada momento. Então como é que eu posso exigir do meu funcionário, você falando dentro da administração pública, como é que eu posso exigir do meu funcionário que ele seja o mesmo, sempre? Aí ele bate de frente com Aristóteles. Rapaz, tu é doido, Aristóteles, como é que eu vou exigir que o cara seja excelente todo dia, cara? Isso não existe, não tem como. Claro, os ideais de Aristóteles são fantásticos, eu falei para vocês. Estou falando que Nietzsche batia de frente com isso, não tem como, cara. Hoje o cara pegou um chifre, ele não conseguiu nem fazer o concurso dele. Que dirá ser um bom gestor aqui, segunda-feira de manhã, sei lá. Então, tudo o que nos contamina, nos vicia, e nosso vício é quem manda em nós. Um amigão de Nietzsche, Schopenhauer, falou muito sobre isso também, e validou as ideias de Freud também. Tá aí. Dizem que eu pareço com ele. Eu vou puxar mais o topete e deixar o bigode crescer, que aí, quem sabe, eu pareça com o Nietzsche. Mas vamos lá. Não devemos dispensar nosso inconsciente, pois ele sempre prevalece. Expliquei para vocês antes do slide aparecer. É só simplesmente para ficar agora em texto o que eu falei, em palavras, né? E tá aí um livro de Nietzsche, que é Assim Falou Zaratustra, onde ele... Isso é uma brincadeira que fizeram na internet, colocando um super-homem lendo os livros de Nietzsche. Porque ele dizia que a pessoa que vive criando ídolos para não ser feliz, ela na realidade está negando o mundo tal como ele é. E você pode ser feliz no mundo tal como ele é. Você não pode negar o mundo para se tornar infeliz. Destrua os ídolos ao seu redor que te dão infelicidade, porque você não é um nihilista. Esse era o termo que Nietzsche dizia de quem nega a vida, criando invenções, sejam elas quais forem, para negar a vida. Nihilista. Seja um além-homem, seja um Hoffenskampfmann. Em alemão, super-homem. Seja um super-homem. Infelizmente, Hitler pegou essas ideias e criou o nazismo, acreditando que a raça ariana seria a tal raça de super-homens. Claro que isso aí foi uma distorção, a gente não deve utilizar dessa maneira. E aqui não estou defendendo Nietzsche nem ninguém. Estou apenas lançando ideias para que vocês possam pegar as melhores e utilizar de forma boa na vida de vocês. Bora lá. Lamente menos, espere menos e ame mais. Isso aí é coisa budista também, mas é mais estoica. Se vocês tiverem a curiosidade, leiam sobre os estoicos, que foram os povos que viveram aí há muitos tempos atrás, lá na região da Grécia também, e que eles diziam exatamente o que Nietzsche prega. Lamente menos. Ou seja, o que já aconteceu com você não interessa. Já está em você mesmo, acabou, mas não adianta. Não fique lamentando o passado. Espere menos do futuro. Como é que eu posso exigir do futuro se eu estou sempre no meu presente exigindo o futuro? Não tem nem sentido isso. Eu tenho que usar o meu presente. Ame mais, ame o mundo agora tal como ele é, porque tem coisa boa. Não invente que tem só coisa ruim, não, que isso é uma grande falácia, senão ninguém nem viveria. Chegaria talvez a própria natureza criar esse dispositivo para que nem nascêssemos com pensamento, né? É o que nos, segundo Conte, diferencia dos animais. Vamos lá. E viva cada momento como se quisesse eternizá-lo. Aí sim ele foi aristotélico.
Ele dizia: tudo que você for fazer, se você vai lá para a palestra, meu amigo, sinta-se feliz lá na palestra e queira repetir aquela palestra infinitas vezes. É tipo aquele cara que acende um cigarro, aí está tão feliz ali no vento, no frio lá, ele acende outro em seguida no rabo do primeiro, entendeu? Ele acende de novo. Aquilo é o eterno retorno, um exemplo prático. Ele está tão empolgado, sei lá, a gata da vida dele ligou para ele: eu vou ficar contigo mesmo, tá, não sei o quê. Aí ele acendeu ali o cigarro e começou a fumar e tal. Tem que explicar assim, porque aí fica mais bacana, né? Então, o eterno retorno, se existe uma pessoa que conseguiu fazer você feliz e você conseguiu fazê-la feliz, torne isso eternizável. Queira repetir isso sempre. Essa é a ética de Nietzsche. Em termos práticos, o eterno retorno é a ética de Nietzsche. Eu tenho que ser... Pô, só teve uma vez que o meu chefe foi bacana. Por esse teu chefe tem que ler Nietzsche, para que ele se transforme em algo eternizável, né? Eu quero ter esse cara como chefe sempre. Aquele professor inesquecível que a gente teve. Aquele vizinho inesquecível, aquele amigo de infância, talvez até alguém que já tenha infelizmente morrido. A gente queria eternizar aquela pessoa. Beleza pura? Let's move forward. Parte 3, relações interpessoais. Agora para finalizar, tá? Todo mundo pode ficar tranquilo, que agora eu vou dar o microfone para outro palestrante. Dentro das organizações, dentro da nossa casa, em qualquer lugar, isso só são algumas dicas, né? Porque as relações interpessoais seriam uma palestra à parte, mas eu trouxe porque tem a ver com ética também, né? Então, procure enriquecer o seu vocabulário. Como é que eu enriqueço o meu vocabulário? Pego um monte de dinheiro e jogo assim nas palavras que eu tenho ali. Claro que eu estou brincando. Lendo bastante. Desbravando aí o mundo dos livros aí, de palavras desconhecidas com um dicionário em punho. E também com línguas estrangeiras, né? Muitas das línguas serviram para criar a nossa própria língua, então tenho que ler, estudar, etc e tal. Essa bandeira que os professores antipáticos dizem: cara, não vai beber cerveja não, cara. Deixa esse negócio de sábado de beber cerveja, cara. Pega um livro, vai ler, tu é muito vagabundo, não sei o que mais lá. Claro que eu estou brincando, né? Mas a gente tem que enriquecer o vocabulário, até mesmo com nossas relações como marido e mulher. É muito bonito alguém que fala bonito. Certo? Olha o que foi que eu disse. Dispensa-se até, sei lá, o cara na rádio às vezes é bem baixinho, né? Bigodudo, olá, bom dia, rádio, não sei o que e tal. Mas o cara é lindo ali para quem ouve. Então, o cara tem um vocabulário bacana, a voz bacana, o cara é bonito. Evite utilizar gírias. Vamos lá, fale com educação. Seja educado, né? Polido. Fale corretamente também, para não causar ruído. Vocês não imaginam como algumas pessoas se sentem incomodadas com o sotaque de vocês, certo? Com a altura da voz de vocês, com a simples presença de vocês. Então, quanto menos a gente incomodar esse povo, mais relações interpessoais melhores nós teremos. Vamos lá. Procure elaborar mentalmente a sua mensagem antes de falar. Acho que isso aí é a coisa mais importante. Tudo que eu falei aqui, eu acredito que essa é uma das mais importantes. Temos, igual a Kant, temos que pensar sempre antes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Parece chato. Hoje o professor Tassi pediu para eu colocar o celular dele no meu bolso. Certo? O celular estava desligado, ele não queria que o celular incomodasse enquanto ele palestrava. Quando eu fui colocar o celular no bolso, aí como eu penso sempre, parece uma chatice, mas eu penso sempre, não sou metódico. Eu simplesmente penso no resultado, dessas teorias que eu falei para vocês. Tinha uma chave no meu bolso. Então eu podia meter o celular no bolso e pronto, mas poderia arranhar a tela do celular do meu amigo. Então eu tirei a chave primeiro, coloquei e botei a chave nas costas do celular, que tem aquela proteção de borracha lá e tal. Então isso parece uma bobagem, mas lá em Aristóteles, a prática da excelência. Mas se eu estou sendo excelente aqui no meu bolso, talvez eu seja excelente lá no meu trabalho também. Beleza? Só uma analogia rápida aí. Atente-se aos vícios de linguagem. Vícios de linguagem, né? Tentar evitar, porque nem todo mundo gosta de ouvir isso. Não fale demais, como eu falei aqui, e nem de menos também, a ética do equilíbrio lá de Aristóteles. Fale com calma, tenha paciência, parcimônia. As pessoas às vezes gostam, né, de que você fale igual aquelas rádios. Bom dia, acorde, recorde, não sei o que e tal, entendeu? Às vezes é legal, a pessoa começa a gritar e você vai e fala: não consegui entendê-lo. Aí você quebra aquele gelo ali, aquela loucura que está acontecendo. Vamos lá, atente para a linguagem corporal. Essa é importantíssima porque fala, segundo consta, 90% de nós. Não adianta eu estar falando: meu amor, eu te amo. Tá lá parecendo um peixe ali fora d'água, entendeu? O cara não tem expressão nenhuma. A mulher sente aquilo porque nós somos animais instintivos. Então você sente que o cara não ama, cara. E ponto final, porque a linguagem corporal fala mais. O calado não. Aí depois chega lá o tubarão lá, o pé de pano, o picardão lá.
Aí o Ricardão chega lá, ele não precisa nem falar nada, ele só dá uma olhada lá e tal, lá no supermercado, exatamente, né? Lá no supermercado, só dá uma olhada rápida, acabou, meu irmão. Queixou a mulher já, e o bobão lá que fica só com palavras, sem expressão facial, expressão corporal, facial, ele roda. Vamos lá. Vista-se conforme, né? Para cada ocasião, uma vestimenta. Isso é relação interpessoal também. Eu não posso chegar com a camisa do Heaven and Hell, do Black Sabbath, com 3 anjos fumando na camisa, numa igreja de cristãos ali, sei lá. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E vice-versa também. Eu não posso usar uma coisa num ambiente X, num ambiente Y, onde são rivais ali. Chegar lá no meio da torcida do Vasco, lá com a camisa do Flamengo. Vocês são todos virados e tal. Você já pensou? Vamos lá. E seja o recado da palestra. Seja ético, certo? Pense a respeito do que é moral. Porque, inclusive, mesmo vamos dizer assim, para finalizar, mesmo os pensamentos, os valores morais estabelecidos, vamos dizer, com muita tendência a serem eternizados na humanidade, eles também sempre carecem de pensamento ético para sua aplicação ao caso concreto. Beleza? Cada caso é um caso. Então, todas as vezes que vocês forem agir, tentem verificar se aquela ação é não somente moral, mas também ética. Muito obrigado. Está aí meu Facebook. Boa tarde para vocês e até mais. Oi? Não tem outro. Não tem outro não, pode pesquisar. Pesquisa aí no sistema da Justiça Eleitoral, site de fora, não tem não. Esse nome de remédio aí só quem tem sou eu. Tome 2 doses de Cleorbit antes de jantar, entendeu? É o seu, né? Opa, obrigado. Ah, sim, rapaz, se vocês tiverem perguntas a fazer, eu estou aqui para tentar respondê-las, claro. Entendeu? Se quiserem dicas de livros, trocar figurinhas, peguem lá meu e-mail, me adicionem no Facebook, enfim, essas coisas todas aí que eu gosto de fato de, como eu falei para vocês no início da palestra, de retribuir para a sociedade o que a sociedade já me deu, certo? Eu, com muita dificuldade, sou do interior do Maranhão, se eu for contar minha história aqui, vocês vão começar a chorar, e vai ser aquele negócio todo, entendeu? Então é melhor não contar, mas só o fato de eu ser maranhense já diz muita coisa, né? Então, tranquilamente, posso me despedir de vocês, já que vocês não têm perguntas, né? Os povos filósofos são tudo doidos, né? Vai fazer uma pergunta, determina a gente ouvindo mais do que queria e tudo. Tem pergunta? Vamos lá. Meu nome é Fernando Costa. Eu queria tirar uma dúvida, porque há uma tese, ou uma linha que diz que Sócrates não existiu, porque ninguém escreveu sobre ele, somente Platão. O que você tem a me dizer sobre isso? O que eu tenho a falar para vocês é contrário, inclusive, aos argumentos ateus. Não importa no pensamento ateu se Jesus existiu ou não. O que importa é o que ele deixou escrito, o que ele fez, etc. Beleza? Assim acredito eu, né? Então, não é necessário, como é necessário que Jesus exista para que nós sejamos cristãos, não é necessário que o Sócrates de fato tenha existido para que seus pensamentos tenham validade para nós. Beleza? É isso que eu tenho a responder. Tranquilo? Obrigado. More questions? Mais perguntas? O meu marido de vez em quando olha para mim de maneira diferente. Se eu podia dizer o que é... Como eu falei, intelectualidade, né? A gente tem que saber do sagrado e do profano. Não adianta nada você ser aquele cara todo cheio de livros aí, se você for um chato. Você não está sendo ético, você não está avaliando o que é felicidade, o que são valores morais, etc. e tal. Pois eu vou passar aqui o microfone que eu já falei demais. Boa tarde para vocês aí, bom final de sábado e bom domingo também. Legal, bom. Muito bom, muito bom. Boa, garoto.